Olá e sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 26 de janeiro de 2026. E vamos nos concentrar na energia de Aquário no mundo das finanças e dos sistemas. Não se trata de sorte diária ou dicas simples. Trata-se de compreender os mecanismos silenciosos, muitas vezes invisíveis, de como o capital e as oportunidades fluem, e como a mente brilhante e independente de Aquário pode, por vezes, deparar-se com custos inesperados, mesmo acreditando estar perfeitamente segura e livre. Vamos começar. Há uma maneira peculiar como Aquário se posiciona dentro dos sistemas financeiros. É como se o próprio tempo fosse algo com o qual eles pudessem negociar. Não são impacientes. Não são desesperados. Estão presentes, conscientes e observadores, mas garantem que nunca sejam encurralados. O dinheiro está por perto, as oportunidades estão à vista, mas compromissos firmes são frequentemente adiados. Essa postura sinaliza grande inteligência e uma poderosa independência. É uma recusa em ser pressionado por recompensas ou pressões criadas para a natureza de outra pessoa. De fora, isso parece uma força incrível. Parece a capacidade suprema de esperar, de observar os ciclos do mercado se moverem sem medo ou reação impulsiva. Em sistemas como o financeiro americano, essa calma muitas vezes é interpretada como profunda sofisticação. Parece ser a marca de alguém que compreende uma verdade fundamental. Que maus negócios tendem a punir mais as pessoas que agem com urgência do que as que estão ausentes. Mas o mercado não interpreta a inércia da mesma forma que um ser humano. Dinheiro líquido e disponível, mas que nunca se move, não permanece neutro. Sua mera presença cria expectativas. Os sistemas e as pessoas ao seu redor começam a se ajustar. Começam a precificar seus negócios com base em sua proximidade. Outras partes envolvidas nas transações começam a alterar seus próprios cronogramas, questionando quando você agirá. Grandes instituições começam a inferir que você tem alta tolerância à demora. O que começa como uma simples opção de agir lentamente acumula um custo oculto. Esse custo nunca aparece em nenhum extrato ou fatura. Aquário frequentemente acredita que manter distância preserva sua influência. Pensa que, ao permanecerem descomprometidos, permanecem imunes ao risco. Mas os sistemas de capital não recompensam a distância para sempre. Recompensam a sequência. Recompensam o momento que se alinha com o ímpeto do próprio sistema, não com a zona de conforto pessoal de um indivíduo. Uma tensão silenciosa se instala. Quanto mais tempo seu capital permanecer flexível e ocioso, mais as estruturas externas do mercado decidirão onde essa flexibilidade poderá ser aplicada. Isso não acontece de forma agressiva ou como punição. Acontece por meio de um procedimento simples. Os negócios avançam sem esperar por você. A propriedade dos projetos se consolida nas mãos de outros. As janelas de acesso às melhores condições começam a se estreitar lentamente. Nada desmorona. Nenhum alarme soa. E esse é precisamente o problema. Quando você sente uma sensação de urgência, ela já não é mais um sentimento interno que você controla. Ela foi imposta a você pelo cronograma do mercado. O relógio não é mais psicológico, é sistêmico. Os preços mudaram enquanto você observava. As condições se tornaram mais rígidas. As mesmas oportunidades que você estava observando agora exigem concessões que eram completamente desnecessárias pouco tempo atrás. Não se trata apenas de perder uma chance. Trata-se de como os sistemas financeiros se lembram de quem chegou na hora certa e quem preferiu simplesmente observar. Aquário muitas vezes presume que observar é gratuito. Raramente é. Parte 1. Acesso em vez de renda, a ilusão de não ter pressa financeira. Aquário frequentemente transita pelo ambiente financeiro priorizando o acesso em vez da busca por renda imediata. Recebe convites sem compromissos firmes. Participa de conversas que não exigem uma decisão final. Mantém-se próximo aos fluxos de capital, mas não sente pressão para sacar dinheiro imediatamente. Em sistemas como o dos Estados Unidos, o acesso é frequentemente confundido com uma vantagem real, pois sinaliza confiança, inclusão em redes e opções para o futuro. Mas a distinção é crucial. A renda é transacional. Acontece em um momento definido e é definitiva. O acesso, por outro lado, baseia-se na reputação e é flexível. Pode parecer durar para sempre. Aquário tende a priorizar o acesso,
Partindo do princípio de que estar presente sem de fato ocupar um lugar preserva toda a sua flexibilidade. O pensamento é: posso sempre transformar isso em dinheiro mais tarde. Posso sempre formalizar a transação quando as condições forem perfeitas. Mas o acesso perde a eficácia se não for utilizado. No mercado financeiro institucional, o acesso funciona como uma promessa silenciosa e implícita. Os bancos concedem acesso esperando que você movimente dinheiro por meio deles posteriormente. Os investidores interpretam seu acesso como um sinal de que você provavelmente investirá em breve. As plataformas oferecem entrada especial prevendo que você se tornará um usuário ativo. Quando o acesso não se converte em atividade real, ele é discretamente rebaixado. Não é retirado, mas sua pontuação é reavaliada. O sistema não pune sua contenção diretamente. Em vez disso, redireciona sua atenção para outros aspectos. Aquário frequentemente interpreta a ausência de pressão imediata como confirmação de que sua estratégia de espera está funcionando. Ninguém está forçando uma decisão. Nenhuma porta está se fechando à força. Essa sensação é enganosa. O que realmente está acontecendo é uma espécie de triagem. O capital flui naturalmente em direção às pessoas e entidades que convertem seu acesso em sinais claros. Em investimentos reais, em participações societárias, em contratos firmados. Acesso sem renda parece neutro no papel. Na prática, isso muda a forma como as outras partes o enxergam e o percebem. Você se torna capital de baixa velocidade. Você é interessante, mas não essencial. Você está presente, mas não está ancorando nenhum resultado. Com o tempo, isso afeta até mesmo a qualidade e o calibre das oportunidades que chegam até você. A troca é sutil. Ao evitar converter acesso em dinheiro muito cedo, Aquário preserva uma bela sensação de independência. Mas a independência sem qualquer produção real de atividades reduz gradualmente seu poder de negociação. Quando gerar renda finalmente se torna necessário, ela geralmente vem em condições mais restritivas e menos favoráveis. Por quê? Porque o sistema já aprendeu que você não precisa de imediatismo. A ilusão é que não ter pressa mantém sua vantagem intacta. A realidade é que a vantagem em finanças se multiplica com a repetição, com negócios realmente fechados, não com portas que são simplesmente deixadas abertas. O acesso é uma linha de partida, não a linha de chegada. Tratá-lo como o destino final cria uma erosão lenta que parece paciência, até o momento em que, de repente, deixa de parecer paciência. Parte 2. Prêmios de timing. Como os mercados atribuem um preço à hesitação. Os mercados financeiros atribuem valor ao timing da mesma forma que atribuem valor ao risco. Silenciosamente, continuamente e quase nunca com uma explicação. Aquário muitas vezes subestima isso porque a hesitação raramente acarreta uma penalidade imediata e óbvia. Os preços não disparam repentinamente contra você. Os relacionamentos não se rompem publicamente. O sistema simplesmente recalibra o que espera de você e o que está disposto a lhe oferecer. Cada janela de oportunidade tem um prêmio implícito. O capital que chega cedo é recompensado por absorver a incerteza. O capital que chega tarde paga um adicional pela certeza que outros criaram. Aquário tende a chegar um pouco atrasado o suficiente para evitar o caos inicial, mas ainda cedo o bastante para acreditar que todo o potencial de lucro ainda está disponível. Essa posição intermediária parece racional, controlada e mais segura. Os mercados, no entanto, discordam. Nos sistemas de capital, a participação antecipada garante vantagens estruturais invisíveis para observadores casuais, condições preferenciais, influência informal, participação na definição do negócio. A participação tardia paga por essas mesmas vantagens sem de fato as adquirir. O prêmio está embutido no negócio, não é algo que se negocia. Sua hesitação não é interpretada como cautela inteligente, mas sim como sensibilidade ao preço. E os agentes considerados sensíveis ao preço são modelados de forma diferente pelo sistema. Eles recebem menos concessões discricionárias, menos flexibilidade na estrutura do negócio e menos paciência quando os prazos ficam apertados. Aquário muitas vezes presume que recusar uma entrada antecipada preserva seu poder de negociação para o futuro. Na prática, isso os exclui do pequeno grupo que realmente define os termos. Quando voltam a negociar, a estrutura do acordo já está consolidada.
O que permanece ajustável geralmente é apenas cosmético. Esses ganhos de oportunidade também se acumulam socialmente. As pessoas que alocam grandes somas de dinheiro lembram-se de quem agiu quando a convicção ainda era baixa e o futuro incerto. Essa memória influencia suas alocações futuras mais do que o desempenho bruto por si só. Aqueles que esperam não são punidos, mas também não estão no centro do fluxo de novas ideias. A aerossol se manifesta posteriormente. Você se vê diante do mesmo tipo de oportunidade, mas com um ponto de entrada pior. Você investe a mesma quantia de capital, mas com menor controle estratégico. Aquário não encara isso como uma perda drástica, mas como uma leve decepção, a sensação de que as coisas simplesmente custam mais do que deveriam. E custam mesmo. O sistema já precificou sua hesitação. Não porque você estivesse errado em esperar, mas porque o próprio ato de esperar se tornou um dado sobre você. Os mercados recompensam a decisão que se alinha com seus relógios internos, não com a sensação pessoal de prontidão de um indivíduo. Quando o Aquário insiste em seu próprio momento perfeito, o mercado responde com preços institucionais. Não há confronto, nenhum aviso, apenas um ágio que você nem percebeu se acumulando. Parte 3. Atrito de capital, o custo oculto da indecisão. Por muito tempo, o capital não comprometido parece maravilhosamente livre de atritos. Não há cláusulas restritivas, períodos de bloqueio ou preocupações com a reputação. Aquário costuma tratar esse estado como ideal, máxima flexibilidade, mínima exposição. A premissa é que o compromisso introduz atrito, enquanto a neutralidade preserva a eficiência. Em sistemas financeiros reais, o oposto costuma ser verdadeiro. O atrito surge não do compromisso, mas da ambiguidade. Capital que não se âncora a uma direção específica gera custos de processamento para todos ao seu redor. Contrapartes gastam tempo e energia modelando cenários que você poderia buscar, mas que nunca se concretizam. Instituições reservam capacidade mental e operacional para você, que nunca se converte em ação. Com o tempo, elas simplesmente param de otimizar seus planos em torno de suas possíveis movimentações. Isso não é exclusão pessoal, é priorização sistêmica. Aquário tende a subestimar a rapidez com que os sistemas realocam sua atenção. Negócios avançam em paralelo com outros. Os estoques de capital se enchem com dinheiro de outras fontes. As estruturas de governança se estabilizam. Uma vez que esse alinhamento se consolida, a introdução de novo capital, mesmo o seu, exige retrabalho. Esse retrabalho tem um custo, e esse custo exige compensação. Portanto, quanto mais tempo seu capital permanecer sem investimento, mais caro se tornará integrá-lo posteriormente. Não porque a oportunidade central tenha mudado, mas porque o sistema ao seu redor mudou. As estruturas legais se tornaram mais rígidas. Os incentivos para os primeiros participantes foram eliminados. A influência já foi distribuída entre aqueles que já estão presentes. Neste ponto, sua entrada cria atrito onde o comprometimento inicial não teria criado nenhum. Aquário frequentemente interpreta esse novo atrito como ineficiência no sistema, como excesso de burocracia ou rigidez desnecessária. Na realidade, a rigidez é um sinal. Ela sinaliza que o sistema evoluiu. Você não está mais ajudando a moldá-lo. Agora você está apenas se encaixando em um molde que outros criaram. Esse atrito tem um efeito cumulativo. Cada compromisso adiado reduz a probabilidade de você ser considerado fundamental para a próxima grande oportunidade. Você continua sendo convidado, mas raramente é essencial. Os negócios em que você entra exigem mais negociação para menos controle. A troca é clara, mas raramente é sentida imediatamente. Ao evitar compromissos iniciais, Aquário evita riscos iniciais. Mas o risco evitado inicialmente muitas vezes reaparece mais tarde como um entrave estrutural. O que parecia liberdade gradualmente se transforma em resistência. O capital, em sua natureza processual, não gosta de resistência. E uma vez que o atrito se associa à sua participação, todo compromisso futuro começa com uma desvantagem com a qual você nunca concordou conscientemente. Parte 4. Visibilidade versus propriedade. Quando o distanciamento dilui sua reivindicação. Aquário costuma se destacar por manter a visibilidade sem se apegar a ela. Está presente em conversas importantes, reconhecido nos espaços onde o capital é alocado e as estruturas são formadas.
Isso cria um profundo senso de participação que parece substancial, mesmo quando não há um interesse financeiro formal. No entanto, em sistemas financeiros, visibilidade e propriedade não são posições adjacentes. Muitas vezes, são posições concorrentes. Visibilidade sem participação societária sinaliza alinhamento opcional. Mostra que você está ciente, informado e socialmente próximo, mas sem investimento financeiro. Essa postura transmite flexibilidade para você, o indivíduo. Para o sistema, é interpretada como relevância provisória. Influência sem vínculo financeiro é fácil de ser reconhecida pelos outros, e igualmente fácil de ser ignorada. A participação societária, por outro lado, força o reconhecimento. Ela o insere na hierarquia de tomada de decisões. Cria atrito real para qualquer um que tente excluí-lo. Aquário frequentemente resiste a isso porque a participação societária impõe restrições. O capital fica imobilizado, a exposição da reputação aumenta e a velocidade de saída diminui. Mas o distanciamento acarreta sua própria forma de diluição ao longo do tempo. A visibilidade repetida sem uma reivindicação real corrói sua percepção de direito. Você se torna alguém que estava por perto em vez de alguém que estava dentro. Quando os resultados bem-sucedidos são atribuídos e celebrados, a propriedade define a autoria. A visibilidade se perde no ruído de fundo. Essa distinção importa muito mais tarde. Quando o capital de um projeto bem-sucedido é reinvestido em novos empreendimentos, isso naturalmente favorece aqueles com o histórico comprovado de reivindicação de participação. A propriedade cria continuidade. O distanciamento redefine sua posição a cada novo ciclo. Aquário muitas vezes presume que ser intelectualmente precoce, entender uma ideia antes dos outros, compensa o atraso financeiro. Acreditam que sua perspicácia será lembrada mesmo que seu capital não tenha sido investido. Os mercados, porém, não são sentimentais. Operam com base em registros, não em lembranças. A erosão é sutil. Ninguém o confronta ou o ignora. Você simplesmente recebe menos convites que realmente importam. Você vivencia menos momentos em que sua perspectiva de fato altera a forma como o dinheiro é alocado, em vez de apenas embelezar a conversa. A questão aqui é a identidade. O distanciamento preserva uma autonomia preciosa. A posse exige o sacrifício de uma parte dela. Mas a autonomia sem qualquer reivindicação muitas vezes leva a um papel recorrente, em última análise, limitado, o do observador informado. Esse papel pode trazer prestígio, mas tem um limite claro em termos de potencial financeiro e de influência. Em sistemas como o financeiro americano, o potencial significativo de ganho vem da reivindicação. Não da presença, não dos comentários, mas da reivindicação. Quando o Aquário adia a posse para preservar a independência, o sistema recalibra lentamente o que você tem permissão para influenciar. Sua visibilidade permanece, mas sua autoridade diminui. E quando a posse se torna absolutamente necessária, as reivindicações mais valiosas muitas vezes já foram atribuídas a outros. Parte 5. Alavancagem diferida. A perda composta que você nunca vê. Quando pensamos em alavancagem, muitas vezes pensamos em empréstimos ou no uso de escala. Na prática, a alavancagem mais duradoura nos sistemas financeiros vem do posicionamento inicial, de estar estruturalmente presente quando o potencial de crescimento ainda está se formando e não foi totalmente precificado. Aquário frequentemente adia isso, presumindo que a alavancagem pode ser adicionada posteriormente, quando toda a incerteza se dissipar. Essa suposição interpreta erroneamente como a alavancagem realmente se multiplica. O posicionamento inicial cria uma bela assimetria. Pequenos compromissos podem controlar resultados desproporcionais. A influência sobre a governança custa menos para ser conquistada. A autoridade sobre a narrativa do projeto é mais fácil de estabelecer. Quando a Aquários espera, a influência não desaparece. Ela simplesmente se realoca. Concentra-se nas mãos daqueles que entraram cedo. Quando a entrada parece justificada e segura, a influência não é mais algo que você adiciona. Ela já está incorporada ao negócio, pertencendo a outros. Entrar mais tarde significa pagar pela influência que já foi conquistada pelos primeiros participantes. Você acaba assumindo uma exposição financeira sem o grau correspondente de controle. O que torna essa erosão tão difícil de detectar é que nada é registrado como perda direta.
Não há negociação mal-sucedida, nenhum retorno negativo no demonstrativo. Seu balanço patrimonial parece limpo. Seu capital permanece intacto. Isso reforça a crença de que esperar foi prudente. Mas a alavancagem que você abdicou ainda se acumula, só que não a seu favor. Cada ciclo de entrada adiada transfere o poder de barganha para longe de você, não de forma abrupta, mas em pequenos incrementos. Seu capital participa de acordos padronizados, em vez de ajudar a moldá-los. Sua voz se torna consultiva em vez de determinante. Aquário geralmente só percebe isso em comparação com os outros. Observa a mesma quantidade de capital investido no mesmo setor, mas com um resultado diferente. Alguém parece controlar mais com menos em risco. A explicação fácil oferecida geralmente é sorte. Mas a verdadeira explicação é o momento certo. A troca se torna estrutural. Ao preservar a segurança do capital no início, Aquário, sem saber, aceita uma alavancagem reduzida mais tarde. O sistema não o compensa por sua contenção. Ele recompensa a exposição calibrada aos seus próprios prazos internos. Quando esse padrão se estabelece, seu acesso ainda existe. Sua visibilidade é permanente. Sua participação continua. Mas a alavancagem, essa força silenciosa que multiplica os resultados, foi permanentemente instalada antes de você. O que se segue não é um colapso, mas uma lenta percepção. Os custos já foram pagos. Eles foram simplesmente deduzidos em pequenas quantias muito antes de qualquer item aparecer em seu extrato. Parte 6. A opcionalidade como um passivo. Quando a espera se torna uma posição. Chega um ponto em que o sistema deixa de interpretar sua espera como neutralidade. Ele passa a lê-la como intenção. O que antes parecia paciência disciplinada agora é interpretado como comportamento previsível. O padrão se revela. Você não age cedo. Você não se apega a resultados. Você só chega depois que as estruturas se estabilizam. Esse padrão se torna parte do fluxo de capital e oportunidades ao seu redor. Sua preciosa possibilidade de escolha se transforma silenciosamente em uma posição fixa que você nunca escolheu formalmente. Nenhum novo termo é enviado a você. Nenhuma regra oficial muda. Mas a sequência de negócios ao seu redor se altera. Você não é mais avaliado apenas pelo seu perfil de risco, mas pela confiabilidade de suas ações. E, em sistemas financeiros, a confiabilidade é medida por uma pergunta simples. Esse capital aparece quando a incerteza é maior, o desconforto aqui é sutil. Aquário ainda se sente livre, sem restrições e sem pressão. No entanto, começa a perceber que as decisões estão sendo tomadas sem a sua participação, de maneiras que parecem estranhamente definitivas. Não parece exclusão, parece conclusão sem a sua contribuição. O mais perturbador é que nada deu errado. Não houve um único erro a ser corrigido. Foi apenas uma longa série de inércias que lentamente se transformaram em uma expectativa. Quando você reconhece o padrão, o sistema já não está mais esperando para ver o que você fará. Ele sente que já sabe. Parte 7. Reprecificação silenciosa. Como os sistemas se ajustam à sua ausência. Na vida e nas finanças, a reavaliação de preços raramente se anuncia. Você não recebe nenhuma notificação quando seu capital deixa de ser considerado essencial. Nenhuma mensagem chega para informá-lo de que seu potencial envolvimento passou de catalisador para meramente complementar. O sistema simplesmente se ajusta ao seu redor. As oportunidades ainda surgem, mas em uma escala diferente. Os termos são mais restritos. A urgência em tê-lo envolvido agora é externa. Vem deles para você, e não um sentimento mútuo. Você é convidado a entrar em um trem que já partiu, não a ajudar a construir os trilhos. É aqui que o verdadeiro desconforto vem à tona. Um aquariano pode sentir profundamente que algo mudou, sem conseguir apontar uma causa específica. As salas de reunião parecem familiares, as pessoas são as mesmas, mas os resultados parecem predeterminados. Sua presença é reconhecida educadamente, mas as alavancas importantes já foram acionadas por outros. Sua ausência em momentos-chave de formação se acumula silenciosamente. Cada ciclo em que você não estava estruturalmente presente se tornou um dado para o sistema. Ele aprendeu, por meio da experiência, a funcionar sem o seu capital em momentos críticos. Esse aprendizado não se reverte facilmente. Essa reavaliação de preços não é punitiva. É puramente eficiente.
Os sistemas de capital otimizam para continuidade e execução. Naturalmente, tendem a favorecer os agentes cujo timing está alinhado com a ação, e não com a reflexão prolongada. Uma vez comprovado e assegurado o alinhamento em outro lugar, o sistema não tem incentivo real para reabri-lo para você. O que é realmente perturbador é que você ainda se qualifica para tudo. Tecnicamente, nada o desqualifica. Você atende a todos os limites. Você passa por todas as triagens. No entanto, seu capital agora é liberado em um nível diferente. Esse é o custo central do posicionamento tardio. Não é uma perda direta, é um rebaixamento silencioso. E rebaixamentos são notoriamente difíceis de contestar porque quase nunca são explicitados. Parte 8. A penalidade do ator neutro: perder sua voz econômica sem nunca sair do mercado. Nessa fase, sua neutralidade já tem seu próprio peso, não um peso moral, mas um peso econômico bem definido. O sistema aprendeu, com seu comportamento passado, que você não impõe resultados. Você não cria prazos para os outros. Você não exige alinhamento. Isso faz com que seja fácil se acomodar com você e, com o tempo, fácil de ignorar. Essa é a penalidade sutil que Aquário raramente prevê. Permanecer neutro dá a sensação de manter total independência. Na prática, isso vai minando lentamente sua influência econômica. As decisões não exigem mais seu consentimento ativo para prosseguir. Os prazos não se ajustam ao seu conforto ou agenda. Sua discordância não atrasa mais a execução. Você ainda está presente, ainda está informado, ainda está tecnicamente envolvido. Mas envolvimento sem consequências reais não é poder. O desconforto aqui atinge a identidade. Aquário muitas vezes se vê como alguém que, sabiamente, está fora das dinâmicas de pressão, acima da urgência transacional. No entanto, o sistema reatribuiu essa postura. Agora você é categorizado como capital não bloqueador. Capital que não desestabilizará os planos se hesitar ou disser não. Essa categorização permanece. Você não saiu. Você não se opôs a ninguém. Você simplesmente permaneceu descomprometido por tempo suficiente para que os outros parassem de considerá-lo em seus planos críticos. Esta é a forma mais silenciosa de perda. Não há um evento de saída dramático, nenhuma liquidação. É apenas um estreitamento constante da influência que parece pessoal, mas que, na verdade, é puramente processual. E uma vez que sua voz econômica se erode, recuperá-la exige muito mais do que simplesmente aparecer com capital. Exige um grau de ruptura que vai contra a própria natureza observacional. Parte 9. Participação residual, pagando por mercados nos quais você não tem mais influência. Nesta fase, a participação continua, mas tornou-se residual. Você está dentro do mercado, mas fora do seu verdadeiro centro de gravidade. O capital ainda flui pelas suas contas. Os rendimentos ainda são registrados nos seus extratos. Mas a sua influência diminuiu a tal ponto que os resultados simplesmente chegam para você aceitar, em vez de surgirem com a sua ajuda. Os participantes residuais absorvem os resultados de todo o sistema sem os moldar. Financiam trajetórias já escolhidas por outros. Herdam a volatilidade do mercado sem ter qualquer influência na sua condução. Aquário frequentemente vivencia isso como um desequilíbrio estranho e frustrante. A exposição financeira permanece, mas a autonomia parece limitada. O sistema, por sua vez, trata essa posição como altamente eficiente. Você agora é capital de baixa fricção, fácil de integrar, fácil de precificar, fácil de gerenciar. Sua participação não complica a governança nem atrasa os prazos. Mas essa eficiência tem um custo profundo. Agora você paga por decisões, mudanças estratégicas, reavaliações de preços, reestruturações, sobre as quais você não teve influência significativa. Essas mudanças chegam até você como fatos consumados, não como discussões abertas. O mercado ainda contabiliza seu capital, mas não contabiliza mais sua perspectiva. O que torna isso tão difícil de encarar é que nada está obviamente quebrado. Seus retornos podem até ser aceitáveis, até mesmo bons. O desconforto é qualitativo, não quantitativo. É uma sensação persistente de que você está financiando a convicção de outra pessoa. A participação residual não é um fracasso. É um papel estável e repetível dentro do sistema. Mas é um papel com um limite máximo.
E esse limite máximo é definido por outros, não por você. Para Aquário, isso pode parecer um estranho desalinhamento, a crença de que o mercado simplesmente se moveu em uma direção que você não previu. Na realidade, a direção foi definida muito antes, durante todos aqueles períodos de distanciamento cauteloso que pareceram completamente inconsequentes na época. Você ainda está no jogo. Você só não está mais ajudando a definir as jogadas. Parte 10. O custo do alinhamento tardio. Reinvestindo em estruturas que você já abordou anteriormente. Alinhamento tardio sempre parece opcional até o momento em que, de repente, deixa de ser. Aqui, Aquário frequentemente reconhece que reentrar em um setor ou negócio que antes acompanhava exige concessões que parecem desproporcionais. Mais capital por menos controle, termos mais rígidos, influência reduzida na decisão. As mesmas estruturas que antes eram observadas casualmente agora exigem comprometimento total sob condições que você não ajudou a criar. Isso não é retaliação. É prestação de contas. Os sistemas se lembram da sequência. Eles se lembram de quem absorveu a ambiguidade inicial e quem esperou pela clareza. Quando você se alinha tardiamente, não está simplesmente pagando pelo acesso. Está pagando pela certeza que já foi criada pelas ações e riscos de outros. O que torna isso especialmente desconfortável é a profunda familiaridade. São mercados que você compreendeu desde o início. São atores que você conhecia antes de consolidarem o poder. São ideias com as quais você interagiu intelectualmente antes de se tornarem instituições plenas. O custo, portanto, não é a ignorância. É puramente uma questão de timing. O alinhamento tardio redefine a própria natureza do seu capital. Ele deixa de ser catalisador e passa a ser compensatório. Você está compensando os pioneiros pelo risco que já assumiram. O prêmio que você paga reflete essa transferência. Um aquariano pode tentar racionalizar isso como a prudência finalmente sendo recompensada com uma entrada segura. Na realidade, é a conta que chega depois que o serviço já foi totalmente prestado. O sistema não oferece descontos para previsões que não foram respaldadas por ações. Isso cria uma tensão final e profunda. Você precisa escolher: participar agora e aceitar uma desvantagem estrutural, ou permanecer alinhado apenas marginalmente para preservar uma autonomia cada vez menor. Nenhuma das escolhas parece simples. Ambas são reflexos diretos de escolhas de posicionamento anteriores que não podem mais ser renegociadas. O mercado é completamente indiferente ao arrependimento. Ele precifica com base na sua ordem de chegada. E, uma vez que as estruturas amadurecem, o custo do alinhamento tardio não é apenas financeiro. É permanente. Mensagem final: a conta invisível da distância financeira. Aquário costuma acreditar que a distância preserva a clareza. Acredita que, mantendo-se ligeiramente fora da zona de urgência, evita distorções e toma decisões mais puras. Nos sistemas financeiros, a distância tem outro efeito: ela é precificada. Não imediatamente, não explicitamente, mas gradualmente, ciclo após ciclo, onde a presença sem compromisso se torna um padrão reconhecível, e esse padrão se transforma em uma expectativa fixa. O mercado não pune essa postura. Ele simplesmente para de se organizar em torno dela. O que parece uma independência inteligente internamente é visto como não essencial externamente. O capital que não âncora os resultados torna a se suplementar por padrão. Sua voz nas decisões perde força. A verdadeira influência migra para outros. A influência se consolida em lugares onde você não está em uma posição central. Não há um momento específico em que isso se inverte. Nenhum sinal de alerta soa. É apenas uma percepção gradual, muitas vezes tardia, de que o preço foi pago há muito tempo, em incrementos pequenos demais para serem notados na época. A conta chega sem alarde. Ela se apresenta na forma de condições mais rígidas em negócios, menor controle sobre seus investimentos, uma participação que parece mais frágil e menos substancial do que você sabe que deveria ser. Isso acontece não por falha ou falta de inteligência, mas porque o distanciamento, quando mantido por tempo suficiente, se torna uma posição financeira por si só. E toda posição no mundo financeiro, seja ela escolhida conscientemente ou não, tem um preço. Se essa perspectiva aguçou sua visão sobre dinheiro, timing e poder dentro dos sistemas financeiros, convidamos você a se inscrever neste canal.
Este não é um espaço para motivação genérica ou conselhos superficiais. Cada vídeo, como este, é elaborado para examinar como o capital realmente se movimenta, quem ganha influência, quem perde poder de negociação e como decisões de posicionamento silenciosas se acumulam ao longo dos anos. Nosso foco está nas estruturas ocultas por trás das manchetes. Propriedade, acesso, incentivos e os custos de longo prazo que a maioria das pessoas só percebe depois de já tê-los pago. Publicamos conteúdo novo regularmente, cada peça pensada para quem se importa menos com otimismo fácil e mais com precisão objetiva. Se você busca análises que tratam as finanças como um sistema complexo de comportamento e poder, e não apenas como uma mentalidade, este canal é para você. Inscreva-se, ative as notificações e fique por dentro das narrativas que chegam tarde demais para importar.